Eu nasci com vários talentos nessa vida. Apresentar trabalhos definitivamente não é uma delas. Não sei nem explicar como é que eu me sinto quando eu preciso apresentar alguma coisa na frente de muitas pessoas. Nunca gostei de falar na frente de pessoas desconhecidas e na frente de pessoas conhecidas menos ainda. Eu gaguejo, não consigo falar certas palavras por acabar embolando uma sílaba na outra, não sou a deusa da dicção e também sou extremamente ansiosa, de forma que eu chegava lá na frente, sentia que ia desmaiar a qualquer momento, errava todas as palavras possíveis. No fim, preferia definitivamente que eu nunca tivesse passado por essa experiência antes. Até o meu último suspiro nessa vida eu evitaria, mas não é bem assim que funciona a faculdade. Por conta disso, eu tive que aprender de um jeito ou de outro a fazer uma boa apresentação, a falar em público e a fazer bons slides. Queira ou não, os slides fazem sim parte da sua apresentação e é importante que certas coisas não faltem nele nunca. E hoje eu vou contar aqui pra você quais coisas são essas. Para começar a montar os seus slides, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o nosso tema. Existem temas já prontos, tanto no PowerPoint quanto no Google Slides, mas também existem alguns sites gratuitos com templates prontos que você pode usar à vontade. Eu vou deixar aqui na descrição alguns sites que você pode encontrar esses temas. Hoje eu vou usar o Slides Go porque ele tem um número enorme de temas para se escolher e eu adoro ficar passando tempo aqui nesse site. Já na escolha do seu tema, é preciso ter uma coisa muito importante na hora de fazer os slides, que é a sensatez. Tenha sensatez na hora de apresentar qualquer coisa. O seu tema precisa estar compatível com a sua apresentação. E não só com o que você for falar, mas também com o ambiente que você está apresentando. Então, se você vai apresentar um trabalho para pessoas muito adultas sobre algum assunto business, é bem importante que o seu template, o seu tema, seja compatível com isso. Não é porque o seu tema é compatível que ele precisa ser clichê ou óbvio. Então, não é porque eu vou fazer um tema aqui sobre uma aula de coração que ele precisa ser necessariamente relacionado à medicina ou relacionado a cores vermelhas, bonina e qualquer outra coisa do tipo. Tenha sempre em mente que você pode mudar e fazer o que quiser com seus slides. Sério, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre como eu consigo mudar qualquer tema de slide e fazer com que qualquer um desses aqui que eu baixar fique compatível com a minha realidade. Por hora, o que você precisa ter em mente é que é importante que exista essa relação, mas que ela também não seja clichê. Ok, agora falando tanto do tema quanto da sua construção dos slides. Outra coisa que não pode faltar é uma dinâmica. Quando a gente está apresentando, normalmente a gente quer que aquelas pessoas que estão vendo a nossa apresentação prestem atenção na gente. A gente quer que ela esteja olhando e interessada e realmente querendo saber aquilo que a gente está falando. Um jeito de fazer isso é tendo uma dinâmica do próprio slide. Bom, você não quer que seu slide seja igual o tempo inteiro. Por mais que você faça tudo corretamente, vai ficar chato para a pessoa assistir. Então, ela vai olhar para os slides e pensar, cara, esse slide é igualzinho ao último, eu não preciso nem olhar o próximo, que eu sei que vai ser a mesma coisa. Mas o que realmente é ter essa dinâmica dentro dos slides? É o seguinte, bom, existem duas formas de conseguir essa dinâmica. A primeira são com as fontes. As fontes são muito importantes na hora de fazer um slide e esse é o motivo pelo qual eu sou super a favor de já usar temas prontos, porque é muito difícil descobrir qual fonte combina com qual. Às vezes, se você for colocar fontes que não tem nada a ver, vai causar exatamente o efeito contrário, seus slides vão ficar muito esquisitos. Mas, se você já pegar esses temas prontos, ele já tem um estudo de fontes que você não precisa fazer e normalmente ele já tem duas fontes ali juntas, porque melhora a nossa percepção de prioridade. Então, se você tem uma letra que é mais chamativa, maior e possui uma estrutura mais firme, você vai colocar ela para aquelas coisas que são mais importantes. Já letras que são mais fininhas, delicadas, você vai querer colocar elas para coisas que são detalhes, subtópicos e coisas nessa categoria. Pode parecer pouca coisa, mas isso faz toda a diferença. A segunda forma de conseguir tornar os slides mais dinâmicos é com as cores do tema. Eu sugiro que você não preocupe tanto assim se as cores combinam entre si. Normalmente, esses temas também já têm esse estudo feito e eles vão colocar cores que combinam, até para ficar visualmente agradável e a gente utilizar desses temas que eles estão disponibilizando. Sim, existe pessoas que estudam isso e não é baseado naquilo que a gente mais gosta de ver. Não é muito bom contar com o nosso gosto pessoal. Isso deixa a apresentação mais divertida de se ver. Ela fica menos chata, a pessoa fica interessada, ela pensa, cara, eu quero ver o próximo slide porque eu sei que não vai ser parecido com o último que eu vi. Nem que seja para ela perceber, ok, eu perdi alguma coisa aqui porque o slide está completamente diferente.
melhor prestar atenção a partir de agora. E não só na escolha do tema, mas também quando você for fazer os seus slides. Tente sempre dar uma dinamizada entre o texto, imagem. Você vai fazer aqui a cópia ou o download do tema que você escolheu e ele vai vir já pronto para você modificar em uma ordem que as pessoas que fizeram aquele slide decidiram. Você pode ou não acatar aquela ordem e isso realmente fica a sua escolha. O importante é que o seu slide tenha uma coesão daquilo que você está fazendo. Como assim? Vamos supor que a minha apresentação tenha 10 slides no total. É importante que não tenha muita imagem nos 5 primeiros slides e nos últimos 5 não tenha nada. Isso causa uma certa falta de equilíbrio que as pessoas vão perceber quando elas estão assistindo a sua apresentação. Elas vão notar que alguma coisa mudou e provavelmente, se for que no início tinha muito algo e no final não tem, talvez você ficou com preguiça de terminar aquela apresentação do modo correto. Definitivamente, a última impressão que você quer passar na vida, enquanto está fazendo uma apresentação, é que você teve preguiça na hora de fazer aquilo ali. Tenha certeza de ter uma certa coesão nas suas apresentações. A pessoa que tá vendo, ela vai pensar, olha, essa pessoa pensou em tudo mesmo. Isso vai facilitar a sua vida quando você for fazer os slides. Suponhamos que você colocou uma imagem logo no segundo slide e depois você colocou outra imagem no quarto slide. Então você percebeu que existe um padrão de 2 em 2 slides você coloca uma imagem. Isso é muito, muito, muito importante também, pelo fato de que vai fazer com que a dinâmica do seu slide faça sentido. Então você escolheu um slide com 2 cores. Você não quer que seja metade da apresentação roxa e metade da apresentação branca. Isso vai dar um charme inexplicável para sua apresentação. Sensatez, dinâmica e coesão são os 3 pilares de um ótimo design para o seu slide. Não tem como ele ficar feio ou chato se você seguir essas 3 regrinhas aí. Mas muita gente tem a seguinte dúvida: comecei a fazer os slides, o que é importante eu colocar e o que não é importante de colocar? Será que todas as informações são necessárias? É muito ruim colocar muito texto? A resposta para tudo isso é a regra da Coco Chanel. Se você puder tirar algo, tire. Eu sou 100% contra qualquer tipo de minimalismo, mas nos slides eu acho que realmente é algo que a gente pode contar, principalmente se você não sentir tanta segurança na questão do que colocar ou não colocar nos slides. Ficou na dúvida? Provavelmente é porque você não precisa colocar. Aquelas informações que são muito importantes, a gente não tem dúvida de que elas precisam estar ali. E isso vale não só pro conteúdo, pro texto, mas também para as imagens e pro próprio design que você escolheu. Se você percebeu que tem muito texto, dá uma editada. Isso não significa tirar as informações que você colocou ali. Às vezes a gente coloca um texto com muita conjunção, fica uma frase enorme, e a gente pode diminuir isso em frases menores, colocar setas para poder mostrar relações sem precisar contar com certos conectivos. Ter ou não muito texto, muita fonte, muito tudo no seu slide não é só algo importante para a pessoa que está vendo aquilo ali, que ela pode ficar confusa e não saber exatamente o que é que ela precisa ler ou observar enquanto você está apresentando. Isso por si só já pode ser considerado um problema, mas ele também pode dificultar muito a sua vida na hora de apresentar realmente. Pensa bem, um slide com muitas coisas, você vai gastar muito tempo ali. Então se você ficar 5 minutos no mesmo slide, você vai matar a dinâmica que você preparou quando estava escolhendo o tema do slide. Tenha isso em mente. É melhor ter muitos slides e você trocar o tempo inteiro do que ter um slide que você vai ficar ali falando sozinho por vários e vários minutos. E você pode até me dizer, ok, a dinâmica eu nem acho que seja algo tão importante assim, mas tem algo que é importante para qualquer apresentação e que pode estar sofrendo ali um certo risco se você não tomar o cuidado de ser relativamente minimalista na hora que for montar os seus slides, que é perder a função do slide. Quando você está fazendo a apresentação, o slide não é algo que você passa só porque tem que passar alguma coisa ali, porque te mandaram. Isso faz com que você tenha um trabalho a mais de criar uns slides, sendo que você acredita que não precisa, além de que fica uma coisa solta e desconexa com a sua apresentação. Você deve usar os slides como uma ferramenta que vai te ajudar a apresentar melhor. Para ter isso, algo que não pode faltar no seu slide são as palavras-chave. Alguma coisa visivelmente claro que vai te mostrar em qual slide você está. Para não perder o raciocínio daquela apresentação, é algo bom, é algo que você deve contar, mas tenha isso de forma clara. Se tiver no meio de um texto, não vai te ajudar em nada. Tente fazer com que seja algo que você bata o olho e já sabe, ok, eu tô nessa parte, é isso que eu preciso falar. Também, se der o famoso branco, você vai saber o que precisa relembrar baseado naquelas palavras ali. Outra coisa, conte com o slide para te dar facilidade na apresentação. A sua apresentação pode ter certos dados que são importantes, mas não necessariamente você precisa falá-los para dar importância. Você pode deixar um slide lá atrás, sem precisar necessariamente parar para falar sobre aquilo, de forma que uma coisa vai complementar a outra. A sua apresentação vai
complementar os seus slides e vice-versa. Sempre que eu me encontro com números muito grandes ou remédios que eu não sei pronunciar o nome, eu conto com os slides porque, cara, eles estão ali com um motivo, que é a pessoa que tá vendo a apresentação ler. E ela lê aqueles slides para ter informação completa. Conte com os slides como forma de te ajudar e não uma obrigação a mais que você tem que fazer só para poder passar enquanto você fala. E existem certos slides que não podem faltar nunca na sua apresentação. Eles são a capa, muitas imagens, referência dessas imagens e um slide de referências no final, finalizando, perguntando se há dúvidas e agradecendo. Sim, parece bobagem, mas às vezes a gente esquece, faz uma falta aqui só. A primeira coisa que eu faço quando vou fazer uns slides são essas coisinhas que não mudam nunca, independente de qual for a sua apresentação. Eles podem não ser os slides mais importantes da sua apresentação, mas eles são aqueles que não devem faltar de maneira alguma, principalmente quanto a imagens. Se você vai fazer um tipo de trabalho e aquilo ali vai ter algum resultado financeiro, principalmente, é muito importante que você escolha imagens gratuitas. Não utilize de qualquer imagem que você encontre no Google, porque às vezes aquela imagem ali é de uma pessoa que utiliza aquilo para vender. Então, se você pegar aquilo, utilizar de maneira não apropriada e isso acabar dando algum problema depois, saiba que o processo vai chegar lá na sua casa. E não deixe de colocar as referências que você usou para falar aquilo ali. Isso dá uma credibilidade imensa, mesmo que não seja necessário. Ou o professor não dá muita importância, ou seja uma apresentação para o seu trabalho e não de faculdade. Mesmo assim, coloque a referência daquilo que você está falando, dê uma pesquisadinha antes, vê quais são fontes recomendáveis e confiáveis, porque isso também importa, porque isso faz falta. E é muito bom terminar uma apresentação e falar: essas aqui são as minhas referências. Todo mundo sabe que chega no final e não é tão abrupto quanto você terminar um slide falando uma informação muito importante e passar direto para muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês queiram outras dicas relacionadas não só como fazer os slides bonitinho, mas também quanto à própria apresentação, como decorar aquilo que você vai apresentar, como treinar para que a sua apresentação se encaixe em um certo tempo, até mesmo como falar bem em frente ao público, mesmo morrendo de ansiedade e medo, como foi o meu caso. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Espero vocês na semana que vem.